Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito a cura no sábado. Por isso, disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Em várias ocasiões, Jesus curou pessoas e restaurou a dignidade delas. Há vários exemplos nos evangelhos, como a cura do cego de nascença, como a cura do paralítico ou o homem da mão ressequida. No texto da nossa reflexão de hoje, é uma mulher que é curada. A sua cura em dia de sábado, na sinagoga, diante do chefe do lugar, é significativa. Isso porque ela estava sofrendo de um mal que a afligia havia muito tempo, além de ocupar uma posição crítica na sociedade. Era mulher, estava doente e sua doença era atribuída à possessão do demônio. Difícil pensar em situação mais desesperadora. Ao curar essa mulher, Jesus se coloca acima de um dos preceitos mais valorizados em Israel, o sábado. Para entender com clareza o significado da cura de Jesus, é preciso desvendar a situação social da mulher em seu tempo. A sociedade de Israel, que era consequência de um longo processo histórico, tinha como base a ideia de que a mulher não devia participar da vida pública. Era assim em todo o Oriente, mesmo em sociedades com culturas diferentes da de Israel. No Antigo Testamento, a mulher tinha o seu valor e a sua honra ao dar filhos ao marido, a quem ela devia se submeter. Portanto, a autoridade no Antigo Testamento era do homem. Mas, se retomarmos os relatos da criação em Gênesis, diferentemente do que ocorria em todo o mundo religioso oriental, a mulher era reconhecida como pessoa e como parceira do homem. Uma boa análise dos textos da criação revela que a ideia de uma auxiliadora que fosse idônea para o homem, expressão que é usada em Gênesis 2:18, significava que ela era sua companheira, entre aspas, ou seja, uma pessoa que se assemelhasse ao homem, mas que fosse diferente dele. Não podia ser exatamente igual ao homem, porque não o completaria, e não poderia ser totalmente diferente do homem pelo mesmo motivo. Daí podemos entender o conceito de que no casamento, homem e mulher se completam e formam uma só carne, pois ambos são semelhantes, mas diferentes, e juntos formam a criação perfeita de Deus. Mas embora essa fosse a vontade de Deus, Israel não via as coisas desta forma. Na época de Jesus, as coisas tinham progredido para 2 situações distintas. Havia as mulheres de famílias importantes, como as mulheres das famílias dos sacerdotes, por exemplo, e havia as mulheres das camadas mais populares.
A realidade dessas mulheres não era a mesma. Tanto as mulheres de famílias importantes quanto as das camadas mais pobres não deviam participar da vida pública. As mulheres de famílias importantes, principalmente aquelas que seguiam a lei de maneira mais rígida, e é importante saber que não eram todas, é claro, essas jamais saíam de casa sem ter a cabeça coberta, sem um véu que escondesse o rosto delas. Se fizessem isso, podiam até ser mandadas embora pelo marido. Portanto, as mulheres deviam passar despercebidas quando estavam em público. Elas também não deviam se encontrar sozinhas com homens. E os homens não deviam olhar para uma mulher casada e nem mesmo cumprimentá-las. A mesma restrição era imposta às mulheres mais jovens, que, diferentemente das casadas, sequer deviam sair de casa. Mas é importante perceber que essa não era, nem de longe, a realidade das mulheres das camadas mais populares. Elas não só não levavam uma vida totalmente retirada, como as mulheres da classe alta, como precisavam ajudar o marido em suas profissões, por questão de sobrevivência. Algumas até atuavam como comerciantes. E no ambiente do campo, as relações eram ainda mais livres. Mulheres jovens iam às fontes buscar água, muitas mulheres casadas trabalhavam com seus maridos e filhos na lavoura, outras vendiam azeitonas à porta de suas casas ou serviam a mesa em um comércio. Nada indica que elas cobrissem a cabeça como faziam as mulheres da cidade, sobretudo aquelas das famílias mais ricas. Mas também no campo, uma mulher não devia ficar sozinha, e mesmo ali era incomum um homem manter conversa com uma estranha. Nas sinagogas, ambiente do episódio do nosso texto, as mulheres começaram a ser segregadas dos homens a partir do século III a.C. Elas ocupavam os últimos lugares na sinagoga e não adoravam a Deus junto com os homens. Havia uma cortina que as separava. O chefe da sinagoga podia convidar qualquer homem para ler a lei ou os profetas. O próprio Jesus leu um texto de Isaías em outra ocasião, mas a mulher era obrigada a conservar rigoroso silêncio. Os rabinos costumavam contar as mulheres junto com os escravos e as crianças. Até mesmo os evangelistas, quando narram a multiplicação dos pães e peixes, falam que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, elas não eram consideradas. De fato, as mulheres, os escravos e as crianças não eram sequer convidados a pronunciar a bênção nas refeições. Mas a desvalorização mais marcante dos rabinos em relação às mulheres é com certeza a do Rabi Judá ben Elai, que dizia o seguinte: deve-se pronunciar 3 doxologias todos os dias. Louvado seja Deus que não me criou pagão. Louvado seja Deus que não me criou mulher. Louvado seja Deus que não me criou pessoa iliterata, ou seja, sem instrução, analfabeta. Tudo isso mostra que, do ponto de vista religioso, a mulher não era igual ao homem. Retornando à cena da sinagoga, percebemos que a mulher que é curada por Jesus ocupava esta posição na sociedade e, para ajudar, ainda carregava o estigma da enfermidade. A doença estava sempre associada ao pecado, normalmente herdado de alguém da família, e tinha como principal consequência a separação do meio social. Participar da vida social era privilégio dos puros, entre aspas, e dos obedientes a Deus, entre aspas.
No caso específico desta mulher, a sua limitação era física em dois sentidos: tanto pelo lugar que ocupava na sinagoga, separada do espaço dos homens, como todas as outras mulheres, quanto pela consequência de sua condição, que era o fato dela não poder ficar ereta diante da celebração religiosa. E tudo isso durante um período de 18 anos, o que lhe trazia vergonha e, bem provavelmente, escárnio de muitas pessoas de bem, aquelas que não eram doentes. E para completar com chave de ouro a condição daquela mulher, as doenças físicas e mentais no tempo de Jesus eram entendidas como possessões de Satanás. Esse era o caso desta mulher, da qual não se sabe o nome, nem o estado civil ou a idade, só que era mulher e que estava doente e precisando de libertação. O texto nos informa que Jesus estava ensinando na sinagoga em um sábado, dia de descanso e de ouvir a palavra de Deus. Havia muita gente presente, como era comum nas ocasiões em que ele falava. Estavam lá também alguns dos seus adversários, os mesmos que vão se envergonhar no versículo 17. A doença da mulher que estava ali é descrita como um espírito de enfermidade ou espírito mau, cuja palavra grega significa literalmente um espírito de fraqueza. Essa fraqueza deixou essa mulher encurvada e incapaz de ficar de pé. Naturalmente, as pessoas presentes deviam ver aquela mulher como impura por sua condição e talvez até pensassem que ela não devia estar ali, sendo como era. Jesus olhou para aquela mulher e a chamou. Por causa do chamado de Jesus, ela teve de ir até onde ele estava, o que fica evidente na expressão do verso 13. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Ao fazer isso, Jesus traz uma mulher para o espaço reservado para os homens na sinagoga. E ao afirmar, mulher, você está curada, aí no versículo 12, Jesus deu a ela o mesmo status de todos os presentes. Ela, agora ereta como todas as outras pessoas presentes, pode dar glória a Deus. Com essa ação, fica evidente que Jesus não segregava homens e mulheres. Todos ficaram felizes com a cura daquela mulher, certo? Não exatamente. A cura produziu um resultado diferente no chefe da sinagoga. Ele reclamou indignado com a ação de Jesus, dizendo que os doentes deviam vir à sinagoga nos outros dias para serem curados, e não no sábado. E é preciso perceber que a reclamação do chefe da sinagoga, responsável pelo cumprimento da lei naquele lugar, faz todo sentido. A mulher não estava em perigo, não era uma urgência e, além de tudo, estava naquela situação já há 18 anos. Por que não esperar o sábado acabar? Por que tinha que ser naquele momento e naquele lugar? É claro que se Jesus esperasse o sábado acabar, a cura teria sido um evento individual, sem dúvida importante para a mulher, mas sem qualquer repercussão para as pessoas que estavam na sinagoga. A cura acontecendo naquele local, durante o sábado, trazia um elemento simbólico muito claro, que era o de colocar a mulher na mesma posição dos demais presentes. E, ao mesmo tempo, sinalizava para todos que no discurso de Jesus, o sábado era o dia do Senhor e a salvação tinha necessariamente de fazer parte desse dia. Afinal de contas, Jesus tinha vindo para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor, como ele mesmo afirmou quando leu Isaías na sinagoga. Por isso, a resposta de Jesus
ao chefe da sinagoga é direta e denunciadora. Ele diz: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Falando assim, Jesus indica que uma pessoa é muito mais importante do que os bois e jumentos das pessoas presentes, que uma mulher doente não é menos importante do que os bens de uma pessoa sã. Além disso, Jesus confere à mulher um status de dignidade. Ela é uma filha de Abraão. Esta cena, assim como outras em que Jesus lida com mulheres de maneira semelhante à forma com que lida com os homens, aponta para um novo status das mulheres no reino de Deus. Elas são alvos da graça divina da mesma maneira que os homens. Nem enfermidade e nem posição social são determinantes para participar ou ser excluído do reino de Deus. E assim percebemos que Jesus é inclusivo e sua pregação ainda mais. Assim, ao compreender a posição da mulher no tempo de Jesus, é possível notar como era flagrante a sua desvalorização. Ela era relegada a ser ajudadora do homem e a lhe dar filhos. No episódio da cura da mulher encurvada na sinagoga, Jesus quebra essa barreira e traz a mulher para o espaço dos homens, dando a ela uma dignidade que não tinha em toda a sociedade judaica. É assim no reino de Deus. Não há homens ou mulheres, escravos ou livres, judeus ou gentios. Em Cristo, todos são um. Ao olhar para a mulher no contexto atual, é preciso perceber que há muitas mulheres encurvadas por esta sociedade que promove violência psicológica, violência sexual, física, econômica e até teológica e emocional. As comunidades cristãs do nosso tempo, que assumem o compromisso de seguir a Jesus, precisam entender o seu papel como espaços de igualdade, de fraternidade, de cura e, sobretudo, de compaixão pelas pessoas que sofrem e são discriminadas. Precisam estar abertas a todas as pessoas, como o reino de Deus está aberto a todas as pessoas, mesmo que seja uma mulher doente e possessa. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém.